Bom, quando eu estou trabalhando com animações, eu posso, por exemplo, utilizar outros recursos, como o recurso de atraso. Então, notem que quando eu tenho, quando eu definir que eu quero que a animação inicie após o anterior ou com o anterior, eu posso determinar em quanto tempo eu quero que inicie essa animação. Então, eu defino aqui, tá? E ela vai iniciar após, por exemplo, 1 segundo, vamos dizer assim, tá? Então, eu vou clicar aqui nessa segunda animação que nós temos, né? Então, a gente tem aqui, ó, a primeira animação, que é a de entrada, que ela está com após o anterior, e eu vou alterar o atraso, então, para 1 segundo, tá? Para o intervalo. E vamos testar para ver como é que ficaria. Então, notem que quando eu clico aqui, eu dou o primeiro Enter para aparecer a primeira animação. E a segunda, então, notem que ela levou mais tempo para ser executada, tá? Então, é isso que acontece quando eu utilizo aquela opção atraso. Eu vou definir qual é o intervalo que eu quero que a próxima animação seja disparada. Além disso, notem que a gente continua com o painel de animações abertos, tá? E eu posso também movimentar a minha animação, como eu tinha comentado antes, eu posso simplesmente pressionar o botão esquerdo e arrastar, ou eu posso utilizar esses botões aqui para movimentar, ó. Então, se eu clicar aqui para cima, né, ele vai movendo, e se eu clicar para baixo, ele move para baixo, tá? Também nós temos a opção de visualizar, então, eu posso clicar nesse botão, em vez de utilizar o botão de apresentação, né? Posso clicar aqui para verificar no meu próprio slide, então eu não preciso sair do modo de edição para poder visualizar como ficou aquelas animações que eu defini, tá? Bom, além das animações de entrada, de ênfase e de saída, nós temos outros tipos de animação que são um pouco mais avançados, que nós vamos ver agora. Antes, porém, nós vamos somente alterar aqui o título desse nosso slide, né? Que nós estamos falando de animações. E aqui eu vou alterar também para entrada, ênfase e saída, tá? Perfeito. Agora, então, eu vou duplicar esse nosso slide. Nós continuamos a falar com animações, só que agora animações avançadas. Bom, o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos esses objetos aqui, vou excluir. Perfeito. Tá? Então, automaticamente ele também excluiu do meu painel de animações, tá? Vou fechar aqui. E eu vou inserir duas imagens que eu já tinha previamente salvado no meu computador, tá? Então, vou vir aqui e inserir imagem, aqui da minha área de trabalho. Então, são essas duas imagens, eu vou clicar nas duas, vou clicar em inserir, tá? Estão aqui. Então, a ideia é eu utilizar uma animação mais avançada para esse tipo de situação, tá? Eu vou diminuir aqui essa bola. Então, notem que eu tenho uma cesta de basquetebol, né? E uma bola, ok? E o que eu quero é o seguinte, fazer que essa bola entre dentro nesta cesta, certo? Utilizando as animações normais, a gente não tem como fazer isso, né? Então, nós vamos vir aqui na guia Animações, vamos clicar aqui no nosso painel, e aqui nós temos algumas animações mais específicas que se referem a caminhos de animação, tá? Eu vou utilizar
este caminho, que é uma trajetória personalizada, ou seja, eu quero definir qual o caminho que a minha animação vai tomar. Então, eu clico aqui, eu clico a partir do objeto onde eu quero aplicar a animação e vou pressionando o mouse, traçando qual que vai ser o percurso da animação, tá? Quero que termine aqui. Quando eu chego no ponto final, eu dou mais um duplo clique para ele assumir e ele já me mostrou como vai ficar, tá? Inclusive o desenho da animação. Para que nosso efeito fique mais bacana, eu vou selecionar o meu objeto aqui, vou vir aqui a formatar e vou cortar, deixar ele, até poderia, deixa eu ver aqui, cortar para demarcar forma. Deixa eu pegar aqui um círculo. Vou usar, então, vou ajustar um pouco mais, né? Dentro desse círculo. Agora sim, tá? Então, já inseri a minha animação, agora eu quero visualizar. Então, perfeito, era isso mesmo. Então, esse é o tipo de animação onde eu seleciono a trajetória que ela vai ter, tá? Poderia ter sido diferente, né? Então, por exemplo, ó, eu posso em qualquer momento clicar aqui e excluir, tá? Venho aqui, marco o objeto de novo, vou selecionar a mesma trajetória personalizada. A partir dele, então, faço ali a trajetória que eu quero. Perfeito. Então, esse seria um tipo diferente de animação que nós temos disponível no PowerPoint, ok? Bom, notem que aqui eu tenho mais opções, né? Então, mais trajetórias de animação, assim como mais efeitos de saída, de ênfase ou de entrada. Bom, quais seriam as outras trajetórias de animações que nós temos disponíveis? Então, vejam que nós temos uma lista bastante grande que eu posso estar aplicando conforme a minha necessidade, tá? Para a gente fazer um outro exercício rapidinho, eu já dupliquei esse nosso último slide e acrescentei aqui 3 caixas de textos, tá? Então, vamos dizer que eu quisesse efetuar um exercício com vocês, tá? Colocando uma animação para as respostas, tá? Então, aqui nesse caso, eu somente criei as caixas de texto, eu vou selecionar as 3 ao mesmo tempo e vou vir aqui em formatar, vou alinhar pela esquerda para ficar bem parelhinho, tá? E vou também diminuir o tamanho delas na largura, então, colocar mais para a direita no meu slide. Perfeito. E aqui ainda eu vou separar um pouco elas. Pronto, tá? E aqui eu vou criar, então, outras 3 caixas de texto. Então, vou vir aqui em inserir caixa de texto e vou criar animação de entrada, tá? Vou marcar essa caixa de texto, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, porque eu vou ter animação de saída, um outro Ctrl V e animação de ênfase. Então, vou colocar aqui ênfase. E essa aqui vai ser a animação de saída, ok? Vou selecionar todas elas e também vou vir aqui em alinhar pela esquerda, ok? Vou alinhar ela, deixar um pouquinho mais para baixo, utilizando como referência essa outra caixa de texto aqui.
Posso inclusive selecionar as duas e vir aqui no alinhar, alinhar acima. Então, ó, aqui também alinhar acima, fica mais prático, né? E essa aqui também, alinhar acima, ok? Perfeito. Agora, para cada uma dessas animações, na verdade, eu vou atribuir uma letra, então eu vou vir aqui em inserir outra caixa de texto, que vai ser as minhas letras, tá? Poderia até ser um word art, né? Eu vou marcar essa letra, eu quero que ela fique em vermelho, em negrito, e quero que ela fique num tamanho maior, tá? E depois que eu especifiquei, então, o tamanho da fonte, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, e um Ctrl V novamente, tá? E vou colocar aqui cada uma ao lado de uma descrição, né? Então, esse aqui é a letra C. Essa aqui é a letra B. E essa a letra A. Deixa eu marcar as duas aqui para fazer o alinhamento novamente pela esquerda, tá? O que acontece? Eu quero que, na medida que a pessoa me dê o retorno, né? Ou que eu lance a questão, essa letra vá direto para a resposta correta, tá? Essa é a ideia. Então, deixa eu marcar tudo aqui, esses três, vou colocar um pouquinho mais para baixo, ok? Vou, para finalizar aqui, vou inserir mais uma forma para dividir esse slide somente. Vou colocar aqui um vermelho, um azul, ficar diferenciado. E aqui uma espessura maior. Perfeito. Então, agora eu vou fazer o seguinte, vou clicar nesse meu objeto e vou aplicar a animação. Então, vem aqui animações. Eu vou utilizar uma trajetória de animação daqui, dessas opções, tá? Então, notem que aqui a letra A corresponde à animação de entrada, que é exatamente utilizada quando queremos que o objeto apareça depois que o slide foi exibido ou após uma outra animação, certo? Então, na verdade, essa trajetória é uma trajetória em linha reta, né? Então, nós temos aqui ó, o grupo de círculos, né? Nós temos linhas e curvas, diagonais, ok? E assim por diante, tá? Ó, aqui nós temos uma linha reta que vai para a esquerda. Na verdade, eu quero o contrário, eu quero que vá para a direita. Então, eu vou utilizar esta aqui, para a direita. Então, eu marco a trajetória que eu quero e dou um OK, tá? E aí, eu só ajusto, na verdade. Então, porque essa trajetória está terminando aqui. Opa, pegou o objeto errado. Então, o que que eu tô dizendo? Eu tô dizendo que ele saia daqui, essa letra A, e venha para cá. Então, se a gente colocar aqui visualizar, perfeito. É isso mesmo, tá? Então, a próxima, animação de saída, né? A animação de saída é aquela utilizada quando nós queremos que o objeto desapareça do slide que está sendo exibido. Então, a trajetória aqui vai ter que ser um pouco diferente. Então, eu venho aqui em mais trajetórias de animação. Eu quero, na verdade, que seja em diagonal, só que vai ser em diagonal para baixo e para a direita, certo? Então, clico aqui no OK. E aqui eu ajusto onde eu quero que ele finalize essa trajetória. Então, pego, pressiono, né, com o mouse e arrasto, tá? Por fim, a letra C. Então, vou marcar ela, vou vir aqui novamente, utilizar mais trajetórias. E aqui vai ser o contrário, vai ser diagonal para cima e para a direita, né? Então, clico aqui. Quando a gente clica, ele automaticamente já
insere, né, a animação, tá? E eu venho aqui, então, ajusto em que ponto eu quero que finalize a animação, tá? Agora, se a gente executar a nossa apresentação, esse nosso slide, no primeiro momento, né, aparece o nosso slide normalzinho, e quando eu der um Enter, então, ele vai se posicionando conforme as respostas. Então, esta é a ideia desse tipo de animação, ok?